Olá pessoal, beleza? Bom, vamos trazer aqui para vocês a última aula do terceiro bimestre, né, a resolução das nossas atividades, para que vocês fiquem bem antenados e com conhecimento beleza a respeito dos temas, tá? O nosso assunto é ambientalismo, que poderia também ser movimento ambiental, mas ambientalismo é mais amplo, né, então nós vamos trabalhar em cima desse tema, ok? E vamos direto às nossas questões que traz a explicação legal do assunto. Na nossa primeira questão, a gente vai exatamente definir o que é ambientalismo. Sempre a gente começa na definição, no conceito, né, de determinados termos. O ambientalismo é um movimento ecológico, político e social baseado na busca por mecanismos sustentáveis de desenvolvimento que reduzam os problemas ambientais causados por ações humanas. Então, olha só. Primeiro, os problemas são causados pela ação humana, beleza. É natural que isso ocorra, né? Porque o ambientalismo ele busca exatamente resolver problemas causados pelas ações humanas. Então ele busca mecanismos sustentáveis, né, de desenvolvimento que reduzam esses problemas que os homens causam, né, que a humanidade causa. É um movimento ecológico porque busca a proteção das espécies, né, animais, plantas, etc. O equilíbrio, né, na natureza. Político porque envolve, né, as discussões de governos e tudo mais. E social porque afeta a vida das pessoas. Dentro dessa ótica, existem dois pilares, né, de desenvolvimento, que é a sustentabilidade e a economia verde. Esses dois temas eles buscam, então, gerar questões ambientais que procuram proteger a biodiversidade, assegurar a sobrevivência das futuras gerações. Através de quê? De geração de energia limpa, renovável, né? Ou seja, a sustentabilidade de modo geral. Né? Então, o ambientalismo busca essa situação. O ambientalismo apresenta várias frentes de atuação que envolve a luta contra o desmatamento, a poluição, o uso de alimentos transgênicos, a utilização de agrotóxicos e poluentes orgânicos. Ou seja, todos os mecanismos que afetam o meio ambiente entram aí na pauta do ambientalismo, tá? Ou seja, são situações que têm que ser combatidas e que o ambientalismo então age contra elas. Tá? Então, o que é ambientalismo é essa primeira parte, tá? Que traz aí a definição desse movimento, né? É natural que, como a gente viu ali, é uma questão política também, né? Então a gente quer saber como que os governos têm atuado para diminuir os problemas ambientais. Governos de diversos países do mundo têm se tornado mais acessíveis ao debate ambiental, desenvolvendo políticas públicas que favorecem a conservação dos ecossistemas. Então essa é uma forma dos governos agirem, né? Desenvolver políticas públicas, né? Que vai buscar a conservação de ecossistemas. Outra forma é criar, né, áreas de proteção e reservas naturais, né, bem como sua proteção e monitoramento. Ou seja, se você cria essas áreas, você também vai monitorar todo essa situação. E claro que os países, né, os governos também participam de grandes conferências, né, acordos diplomáticos. Aí nós temos como exemplo algumas conferências muito importantes, como a Conferência de Toronto, o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, né? Que estabelecem metas, onde os países têm ali uma obrigação, algo a cumprir para reduzir, por exemplo, a emissão de gases poluentes, né? E gerar um futuro mais desejável, né, para as futuras gerações. Então, os governos atuam de diversas formas, como a gente pode ver. De modo geral, as empresas poluem muito. Então, o movimento ambiental pode ser visto como inimigo por essas empresas. Mas, de modo geral, a gente quer saber, na questão 3 quais são as vantagens de uma empresa adotar a sustentabilidade. É possível que tenha vantagem? Claro que sim. Por quê? Porque é natural que uma empresa ela polua muito, sim. E isso faz com que ela pode, de alguma forma, né, faz com que ela vá perdendo ali clientes e tudo mais, devido à ação dela contra o meio ambiente. Então, se ela adota medidas de sustentabilidade, ela vai ser muito mais bem vista na sociedade. Né? Então, ao contrário do que muitos pensam, a modificação dos processos de produção e adoção de práticas mais sustentáveis podem não ser sinônimos de gastos. Porque muitas vezes quando você muda isso, você traz a ideia de quê? De reduzir o desperdício. Então, esse pensamento de sustentabilidade prevê a redução do desperdício, a reciclagem, a reutilização de materiais. Então, nesse caso, se as empresas adotam a sustentabilidade, ela pode estar até mesmo reduzindo gastos. E, é claro, essas empresas que buscam
ser mais sustentáveis têm lucros altos e são mais admiradas pelos clientes. Então, é algo que dá para fazer de forma bem interessante, né? Quais são os principais problemas ambientais urbanos, né? Bom, é natural que na cidade, por ter muito mais pessoas e porque a gente viu que o ambientalismo busca resolver problemas causados pelas ações humanas, então é natural que nas cidades tenha muito mais problemas ambientais. E aí nós temos alguns exemplos interessantes, né, como as ilhas de calor, que na verdade acontece mais nas regiões mais centrais da cidade, onde existem muitos prédios altos, né? E aí acontece a verticalização. Os prédios impedem a circulação do ar, né? E, consequentemente, a retirada das árvores também no centro das cidades por causa dos prédios, né? E isso acaba fazendo a concentração de calor. Nós temos também a inversão térmica, que é quando os gases, né, que são emitidos através das indústrias, dos carros e tal, eles não são dispersos, né, no ar, eles ficam ali meio que presos, né, na superfície das cidades. Ou seja, isso provoca doenças respiratórias, né, aumento das temperaturas, porque acaba se tornando ali uma espécie de barreira, né, segurando essa temperatura, fazendo com que haja esse aumento do calor, né. De modo geral, talvez o pior de todos os problemas é o lixo, né? Cidades são produtoras de lixo de forma absurda, né? E o problema do lixo não é só o lixo, é a forma de tratar o lixo, né? Na maioria das vezes são jogados em lixões, né? Não tem nem tratamento nenhum. Imagina que aquilo ali já gera a contaminação do lençol freático, né? A água, o solo, tem um odor terrível e ainda proliferam doenças. Então, de modo geral, são três problemas ambientais muito graves das cidades, né, dos centros urbanos. Só que existem outros, né, bem consideráveis também. Na nossa última questão, a gente fala sobre a relação entre os problemas sociais e os problemas ambientais. Né? Você imagina que muitas vezes as pessoas ocupam áreas que não têm um planejamento urbano, como por exemplo leito de rios, né? Encostas, principalmente aqueles morros, né? E é natural que quando acontece uma chuva, acontece o deslizamento. Então os problemas ambientais são agravados por esses problemas sociais. As pessoas não têm condições, vão viver nas favelas, vivem de qualquer forma, jogam lixo, entopem bueiros e tudo mais. Né? Não tem uma coleta de lixo, não tem um sistema de esgoto. Então, assim, os problemas sociais vão ser agravados, aliás, vão agravar os problemas urbanos, que no caso são os problemas ambientais. Né? Uma outra situação muito interessante é a questão do esgoto doméstico, né? Ou o industrial, que é lançado diretamente nas águas e, logicamente, afeta a qualidade das águas, mata os animais, né, as espécies aquáticas e, claro, né, faz com que a água não seja própria para o consumo. Né. E ainda nós temos a questão dos gases dos automóveis, das fábricas, que poluem a atmosfera, né, e retém o calor, intensificando o efeito estufa, fazendo com que as temperaturas se tornem cada vez mais altas. E aí aumenta a questão dos problemas respiratórios, né, gera chuvas ácidas, a inversão térmica e as ilhas de calor que a gente viu antes. Né? Então observa como as ações humanas, né, os problemas sociais de indústrias, né, de aglomerados urbanos sem condições, todos esses vão agravar os problemas ambientais. Então vocês vão citar exemplos disso. Aqui nós temos 3 exemplos, né, de como isso pode ocorrer. Tá? Então é isso, pessoal. Vocês viram que é um conteúdo fácil, né? Mas ao mesmo tempo é bem interessante. Né? Tema cada vez mais recorrente. Tá? Muito obrigado, pessoal. Estamos juntos sempre, né? Qualquer coisa é só me chamar.